E agora vamos para a parte 2 da nossa aula, com a classificação, como nós vimos, das orações adjetivas. Então é importante pontuar se essa oração, que equivale a um adjetivo, possui uma semântica explicativa ou restritiva em relação ao nome. Vamos lá? Então, conforme nós vimos, as orações adjetivas elas têm um papel de desenvolver, de ampliar, explicar o sentido do nome. Aqui nós temos um exemplo bem simples para que vocês possam pensar junto comigo. O problema, que era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos. A dica que eu trago para vocês é a seguinte: em primeiro lugar, separe a oração principal da oração subordinada. Lembrando que a oração subordinada adjetiva, ela vem sempre introduzida pelo pronome relativo, que, quem, o qual, os quais, as quais, quanto ou onde. Então, queridos, qual é o fato principal? É que o problema deixou os alunos apreensivos. Vivi, que era de fácil resolução, é uma oração adjetiva? Sim. O problema que é de fácil resolução é uma oração, sim, que equivale aqui a adjetivo, fácil, ou seja, um problema que é de fácil resolução é um problema fácil. Então, um problema fácil deixou os alunos apreensivos. O que a gente pode concluir? Que essa oração subordinada, neste caso, diferentemente do que eu exemplifiquei para vocês, ela está intercalada. Então, eu posso ter oração principal mais oração subordinada, ou eu posso ter oração principal e a subordinada entre a oração principal, como é o caso do exemplo aqui. Então, que era de fácil resolução é a oração subordinada adjetiva, porque equivale a adjetivo fácil. Vocês percebem que ela vem introduzida pelo pronome relativo que retoma o problema, em outras palavras, o problema o qual era de fácil resolução. Então, o que vocês percebem? Que essa oração que está entre vírgulas, que adjetivo ou substantivo problema, ela tem um papel de ampliar, desenvolver o sentido desse nome. Então, se ela está entre vírgulas, o papel dela é apenas de explicar. Por isso, eu vou chamá-la de oração subordinada adjetiva. Agora, eu queria compartilhar com vocês o significado do adjetivo irresponsável, segundo o dicionário. Segundo o dicionário, irresponsável é aquele que é inconsequente. É quem age contrariando a lógica, o bom senso. É quem expressa imprudência e irresponsabilidade. Pode ser uma pessoa leviana, que se esquiva de qualquer tipo de responsabilidade, de obrigação. E nós estamos falando aqui sobre responsabilidade, para quem não percebeu desde o começo da nossa aula. Imagina aqui, todo mundo reclamando de aula presencial, 7 horas da manhã, estando lá no cursinho, na sala do 3º ano, e meu Deus do céu, né? E bateria baixa, apenas 1%, como vocês podem perceber, tá dormindo tanto que chega até a babar. Pois é, quem se identifica? E agora nós estamos vivendo um momento remoto. E aí? Saudade, né, minha filha? Saudade, né, meu filho? Do que era bom e a gente não valorizava. Então, pensando aqui no adjetivo irresponsável, aí eu propus para vocês essa situação. Momento remoto, aula online, a criatura pega a foto dela e coloca lá de frente da câmera do computador para dizer que está assistindo aula. Sim, nós estamos falando em responsabilidade. Então, quando eu pontuo para vocês que o aluno que era irresponsável, entre vírgulas, vivia faltando às aulas. O aluno que era responsável vivia faltando às aulas. E aí, meu povo, o que a gente pode concluir? O aluno vivia faltando às aulas, acabou-se. Mas quando eu digo que era irresponsável, vocês percebem que essa oração equivale ao adjetivo irresponsável? Está entre vírgulas, introduzida pelo relativo que, porque retoma o aluno. Tem função adjetiva, tem a ideia de ampliar o sentido do nome. Então, oração adjetiva explicativa. Mas, por exemplo, se eu colocasse esta oração, a mesma oração, mas não estando entre vírgulas, aí o sentido já seria outro. Eu estaria me referindo ao aluno que falta às aulas. Este, apenas este, que é irresponsável. Mas quando eu coloco para vocês na seguinte perspectiva, que as missões espaciais americanas, que tinham cunho político, levaram o homem a pisar na Lua.
Qual é o fato principal? Qual a oração principal? As missões espaciais americanas levaram o homem a pisar na Lua. Este é o fato principal. Sim, mas que missões espaciais são essas? As que tinham cunho político. Essas foi que levaram o homem a pisar na Lua. Então a gente conclui que esta oração, introduzida pelo relativo que, porque retoma missões espaciais americanas, as missões espaciais americanas, as quais tinham cunho político, levaram o homem a pisar na Lua. Então, a esta oração que está entre vírgulas, que tem um papel de qualificar essas missões espaciais americanas, também tem função adjetiva, porque amplia o sentido do nome. Agora, precisamos falar nas orações restritivas. Sim, as orações restritivas são aquelas que vão ter o papel de restringir, delimitar, especificar o significado do nome ou do pronome antecedente. Ela é indispensável ao sentido do período. Portanto, diferentemente das orações adjetivas, elas não precisam vir entre vírgulas. E aí faz toda a diferença para o nosso entendimento no sentido do texto. Exemplo, eu coloco esse cartaz afixado aqui na minha aula e aí eu pergunto, procura-se político honesto. Afinal de contas, estamos em meados de meses, um momento eleitoral. E aí eu questiono, procura-se político honesto. Ficou muito claro para vocês, acredito eu, que essa característica que eu estou tentando atribuir ao substantivo político, ou seja, honestidade, faz toda a diferença para essa minha pergunta, para o seu entendimento. E daí, pensando nisso, eu trago para vocês essa citação, que diz que um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo. Sim, então eu estou querendo dizer para você que esse exemplo começa a partir de mim, começa a partir de você. Repetindo, um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo. Pensemos sobre isso. Ah, ele é político, ele é honesto, acredite se quiser. Leandro Hassum, o candidato honesto. Brincando aqui um pouquinho para que vocês possam entender onde eu quero chegar. Ele é político, ele é honesto. Então vocês percebem que quando eu digo que ele é político, quer dizer, a politiquez caracteriza esse substantivo ele. A honestidade, como também o adjetivo honestidade caracterizam esse sujeito ele. Então, Leandro Hassum é o candidato honesto. Então, baseado nisso tudo que eu trouxe para vocês aqui agora, eu gostaria que vocês pensassem comigo. Quando eu afirmo que os políticos que são honestos merecem nosso respeito, eu estou querendo dizer exatamente isso que você pensou agora. Que nem todos os políticos merecem nosso respeito. Mas por que, Vivi? Porque nem todos são honestos. Estou reafirmando para você a ideia do que eu penso, de que apenas os políticos honestos é que merecem o nosso respeito. Então, qual é o fato principal? É que os políticos merecem o nosso respeito. Mas quando esta oração, que está intercalada no meio da oração principal, que são honestos, quando eu não a trago entre vírgulas, eu estou querendo que vocês pensem junto comigo. Apenas os que são honestos. Então, essa oração adjetiva, introduzida pelo relativo que retoma os políticos, os quais, que não está entre vírgula, tem o papel de quê, pessoal? De restringir o significado do nome políticos. Então, realmente, eu estou dizendo para vocês que nem todos os políticos merecem o nosso respeito. Ou seja, apenas um conjunto restrito. Aqueles que são honestos é que merecem o nosso respeito. Se eu a colocasse entre vírgulas, aí sim eu estaria generalizando, dizendo para vocês que os políticos todos que não são honestos é que merecem o nosso respeito, ou então o contrário. Quando eu coloco para vocês assim, ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. Ou seja, ele implantou qualquer sistema? Não. O sistema que foi implantado é o que nós desenvolvemos. Você está conseguindo fazer essa leitura? Sim, porque eu já sei que você está sabendo identificar, separar a oração principal da oração subordinada. Ele implantou o sistema, é o fato, é a oração principal,
que nós desenvolvemos. Ou seja, ele implantou o sistema desenvolvido. Essa oração é oração adjetiva, porque equivale ao adjetivo desenvolvido. Introduzido pelo relativo que não vem entre vírgulas. Sim, esta é a oração subordinada restritiva. Então fica claro para nós a ideia de que duas conclusões. A oração que nós desenvolvemos restringe o significado da palavra sistema. Outro detalhe importante, principal. Ele não implantou um sistema qualquer, e sim um sistema específico, ou seja, aquele o qual nós desenvolvemos. Então, a ausência da vírgula faz toda a diferença. Agora vamos pensar aqui no contexto da prova. Como é que isso poderia cair? Então é importante, de agora em diante, que vocês tenham essa leitura, essa análise, essa visão sintática, semântica das orações adjetivas. Por exemplo, no contexto da tira, da letra de música, das propagandas. Então isso fará toda a diferença para o entendimento dessas orações adjetivas no contexto do texto. Por exemplo, quando eu crescer, eu quero ter muitos vestidos. Era o meu sonho. Um dos, quando eu era criança. Aí Mafalda, porque Mafalda vocês sabem, é uma garotinha atemporal. E eu, muita cultura. Aí a sua amiga pergunta: se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Aí Mafalda diz: não. Pois experimenta sair sem vestido. Faz sentido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Qual é a oração adjetiva desse último quadrinho? O que é que vocês acham? Sim, que tem razão. É triste ter que bater em alguém, é o fato principal. Mas bater em qualquer alguém? Não. É num alguém o qual tem a razão. Então, essa oração introduzida pelo que, pelo pronome relativo que retoma alguém, tem justamente o papel de retomar esse alguém. Trazendo pra gente que essa ideia, essa semana, que não é qualquer alguém. Ou seja, é um alguém ter que bater nesse alguém que tem a razão. Então, vocês perceberam como é importante fazer essa leitura interpretativa? No contexto da propaganda, iluminamos o caminho que liga a tradição ao quê? À inovação. O fato principal é que nós iluminamos o caminho. Mas qual caminho foi iluminado? Qualquer caminho? Não. É o caminho o qual liga a tradição à inovação. Então, o que a gente conclui a partir daí? Que essa oração que liga a tradição à inovação, ela traz para nós uma semântica restritiva, reforçando para nós a leitura de que não foi qualquer caminho que foi ligado. Foi esse que a Incoluxo ligou, o caminho que liga a tradição à inovação. Então, é muito importante que vocês reafirmem, né, esse conhecimento gramatical das orações adjetivas. Por exemplo, nessa propaganda do Axi Compact, o aerosol que cabe no seu bolso. Então, quando ele fala aerosol, não é qualquer aerosol. É um aerosol realmente que cabe no seu bolso. Quer dizer, em relação ao tamanho, também em relação ao preço. Então, Axi Compact é o aerosol. Quer dizer, a forma verbal aí, C, está subentendida. Mas é qualquer aerosol que cabe no seu bolso? A minha pergunta é essa. Não, é o Axi Compact. Então, esta oração que cabe no seu bolso é uma oração adjetiva, restritiva, porque no contexto da propaganda em questão, está tentando só reforçar, quer dizer, trazer essa característica, né, tão positiva do Axi Compact, esse aerosol que cabe no seu bolso. Então, olha como a ausência da pontuação, a ausência da vírgula, funciona, digamos assim, como uma estratégia, né, argumentativa para a compra do Axi Compact. Tudo bem? Quando eu coloco para vocês assim, não é qualquer um que pode contar com o seguro mais abrangente do mundo. Somente os 190 milhões de brasileiros. Então, não é qualquer um. Vocês percebem que esse qualquer um, esse pronome indefinido, né? Essa ideia de indefinição dessa pessoa é reforçada pela oração adjetiva restritiva, que pode contar com seguro. Então, normalmente, é um qualquer um que pode contar com o seguro mais abrangente do mundo. Quando eu coloco para vocês nessa propaganda
O lixo que você joga na rua acaba sempre voltando para dentro de sua casa. Aí eu pergunto, é qualquer lixo que acaba sempre voltando para dentro de sua casa? Não. É o lixo que você acaba jogando na rua. Então, não é qualquer lixo que volta para dentro de sua casa, é o que você joga na rua. Então, é importante trazer para vocês essa leitura. Nesta tirinha, por exemplo, novamente, dessa conversa de Mafalda com sua amiga, ela diz que Mafalda tem razão, que ela não pode ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Ela diz que nossa geração é diferente, é a geração da tecnologia, da aeroespacial, da eletrônica. Aí ela conclui dizendo, portanto, eu não vou cair na mediocridade do corte e costura, nunca, a ciência me chama. Quando eu crescer, eu vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai, adoro a cibernética. Então, quando ela diz aqui no primeiro quadrinho que eu não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Então, vocês percebem que essa é a oração, que se conformavam em aprender corte e costura, retoma o nome e o substantivo mãe, trazendo, portanto, uma semântica para desenvolver o sentido desse substantivo mãe, explicativa ou restritiva. Tem razão, não posso ser uma mulher como nossas mães. Ou seja, eram mães que se conformavam em aprender corte e costura. Então, vocês percebem que ela está vindo introduzida pela vírgula, mas não termina por ela. Afinal de contas, essa oração termina o período. Então, na verdade, esta oração que vem introduzida pela vírgula, ela tem função explicativa. Ela está tentando, sim, generalizar, trazer uma semântica generalizante sobre essas mães, que antigamente, elas todas eram mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Era uma geração, quer dizer, nada tecnológica, com expectativas de vida totalmente diferentes em relação a essas que nós vivemos atualmente, certo? Então, partindo disso, o que a gente pode concluir? Que a oração adjetiva, ela é separada da oração por uma pausa na escrita e representada essa pausa sempre por uma vírgula. Então, é muito comum, por isso, que a pontuação ela seja indicada como uma forma de diferenciar as orações explicativas das orações restritivas, que, de fato, as explicativas vêm sempre isoladas por vírgula, as restritivas não. E agora, eu gostaria de compartilhar com vocês essa paródia que foi feita pela nossa querida Andréia Vitória, Andréia Vitória Oficial, tá certo? A petrolinense que participou do The Voice, que com muito carinho preparou para a professora Viviane essa paródiazinha daquela música Devagarinho, Devagarinho, tá certo? Que eu vou arranhar, eu vou arriscar, arranhar para vocês aqui para que vocês possam entender. A música diz assim: adjetivas iniciam bem assim. Com pronome relativo, cê aprende rapidinho. Virgular classifica, generaliza o recadinho. É legalzinho, se liga aí. Explicativa com vírgula, restritiva é bem facinho. Devagarinho, 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 devagarinho. Bota a vírgula com sujeito explicadinho. Devagarinho, 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 devagarinho. Bota a vírgula com sujeito explicadinho. Compreenderam? Agora eu vou trazer para vocês a ideia geral da paródia. Ela diz que as adjetivas, como eu disse a vocês, iniciam bem assim. Sempre com pronome relativo, você vai aprender bem rapidinho. A vírgula classifica, generaliza o recadinho. Sim, toda oração explicativa no vento e vírgula não tem o papel de generalizar o significado do nome. Ela diz que é legalzinho. Explicativa com vírgula e restritiva é bem facinho. Por que é bem facinho? Porque não tem vírgula separando as orações. Então, na adjetiva você bota a vírgula para o recado ficar bem explicadinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Bota a vírgula com sujeito explicadinho. Deu para compreender? Pois bem, e para fechar nossa aula, eu trago para vocês novamente a nossa querida Mafalda. E a amiga diz assim: esse sol é velho mesmo. Olha que ser o mesmo sol que iluminou os antigos romanos e os antigos egípcios
e que iluminou Colombo. Ei, não exagera. Mafalda questiona. Aí a minha pergunta para vocês se baseia, né, justamente no primeiro quadrinho, que diz assim: esse sol é velho mesmo. Olha que ser o mesmo sol, o primeiro que é conjunção integrante. Olha isso o quê? Que ser o mesmo sol. Sim, o mesmo sol, o qual iluminou os antigos egípcios. Então vocês percebem que o segundo o quê? Tem função de pronome relativo porque retoma sol. E a minha pergunta para vocês agora é a seguinte: olha que ser o mesmo sol que iluminou os antigos romanos. Foram feitas aqui algumas afirmativas sobre o emprego dessa oração adjetiva introduzida pelo relativo que. E ela diz assim: esse que trata-se de uma conjunção integrante, porque introduz uma oração subordinada adverbial que iluminou os antigos romanos? Não. Essa oração que iluminou os antigos romanos tem um papel de caracterizar o sol. Então, na letra B já diz assim: trata-se de um pronome relativo? Certo. Introdutor de uma oração adjetiva explicativa? Ou letra C? Trata-se de uma interjeição introdutora de contrariedade ou espanto? Essa oração que iluminou os antigos romanos, introduzida pelo quê? Ou trata-se de uma conjunção integrante? Ou trata-se de um pronome relativo, introdutor de uma oração subordinada adjetiva explicativa? Então, esta questão nos remonta ao que eu estou colocando para vocês desde o início do nosso estudo sobre orações adjetivas. Esse sol é velho mesmo. Olha que ser o mesmo sol, o qual iluminou os antigos romanos e os antigos egípcios e Colombo. Peraí, não exagera. Então, na verdade, a gente conclui que esta oração que iluminou os antigos romanos retoma, especifica o sentido do sol. Não é qualquer sol. É esse sol a que ela se refere. O sol o qual iluminou os antigos egípcios e Colombo e todos nós. Ou seja, é o mesmo sol. Então, esse texto introduz uma semântica restritiva, porque tem o papel de especificar, né, restringir o sentido desse sol, que iluminou os antigos egípcios, Colombo, inclusive nós também. E para terminar, nós vamos falar sobre orações adjetivas reduzidas. As orações adjetivas reduzidas são aquelas que não vêm introduzida por pronome relativo. Então, se eu digo para vocês assim: o louquinho estava parado com um cordão, amarrado na ponta de uma vassoura. O que a gente percebe? O fato principal é que o louquinho estava parado com um cordão. A oração subordinada é que estava amarrado na ponta de uma vassoura. Peraí, gente. Vocês estão entendendo que não tem pronome que liga essas orações aí? Mas que essa oração caracteriza o louquinho, que estava parado com um cordão? O cordão, o qual estava amarrado na ponta da vassoura, que caracteriza, desculpem, o substantivo cordão. Então, gente, a oração vai ser reduzida toda vez, adjetiva reduzida, toda vez que ela não vier introduzida por pronome relativo. Então, o louquinho estava parado com um cordão. Qual pronome poderia retomar essa coisa? Não seria que estava amarrado na ponta de uma vassoura. Então, a partir do momento que eu fiz uso do pronome relativo que, ela deixou de ser reduzida e passou a ser desenvolvida. Como ela tem o papel, minha gente, de caracterizar o substantivo cordão, então ela vai ter o papel de oração adjetiva. Então eu estou querendo mostrar para vocês que as orações adjetivas reduzidas, elas podem ser classificadas como reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Então, quando eu digo que o professor observou duas alunas a discutir baixinho sobre o conteúdo da prova, é como se eu estivesse dizendo assim, que a professora observou duas alunas que discutiam baixinho sobre o conteúdo da prova. Então, esse que no retomaria duas alunas, então, como ela é introduzida pela forma verbal em forma nominal de infinitivo, então eu vou dizer que ela é reduzida de infinitivo, porque não vem introduzida por pronome relativo que. A menina, conversando demasiadamente, não ouviu a aula. É como se eu estivesse dizendo, a menina a menina que conversava demasiadamente não ouviu a aula. Então, qual é o fato principal? Que a menina não ouviu a aula. Conversando demasiadamente é a oração subordinada. Ou seja, a menina conversadeira. Essa oração caracteriza o substantivo menina. Está entre vírgulas. Não vem introduzida por pronome relativo. Então, ela é reduzida de gerúndio.
conversando. Olha a terminação de DO. Eu comprei uma nova moto lançada neste ano. Em outras palavras, eu comprei uma nova moto que foi lançada este ano. Vejam que falta um pronome relativo que introduzindo essa oração subordinada. Eu comprei uma nova moto, é o fato principal, que foi lançada neste ano. Então esse que retoma uma nova moto. Essa oração é reduzida de particípio. Olha a terminação A daí do verbo. Então, para concluir, a gente diz aqui que as orações adjetivas reduzidas são aquelas que não vêm introduzidas por pronome relativo. Então, reduzida de infinitivo. Observei um pássaro a cantar harmoniosamente. Quando eu digo que observei um pássaro que cantava harmoniosamente, ela já passa a ser desenvolvida, porque vem introduzida pelo pronome relativo. Tudo bem? Mas quando eu digo para vocês, este é o rio poluído, agonizando por tanta sujeira. Agonizando. Então, veja como eu introduzi pelo pronome relativo. Mas quando eu digo que agonizava por tanta sujeira, ela já tem um papel de desenvolver. Ou seja, é uma oração mais específica, porque vem introduzida pelo pronome relativo. Aqui estão os contos avaliados pela comissão julgadora. É uma oração adjetiva. Caracteriza os contos avaliados pela comissão julgadora. Então, nesse caso, esta oração aí, ela é reduzida de particípio. Mas quando eu faço uso dessa oração principal, aqui estão os contos, oração subordinada introduzida pelo relativo que a comissão julgadora avaliou, ela já passa a ser uma oração adjetiva desenvolvida. E assim, a gente conclui o nosso estudo sobre orações adjetivas, que podem ser classificadas como explicativas ou restritivas. Lembrando que as explicativas, esse adjetivo tem que vir entre vírgulas, essa oração adjetiva é sempre entre vírgulas, ela tem um papel de desenvolver, de ampliar o sentido do nome da oração principal, e a restritiva, diferentemente da explicativa, nunca vem entre vírgulas, mas poderá vir introduzida por ela, tá certo? Vale lembrar isso. Tem um papel de restringir o significado desse nome. E outro detalhe também importante para a gente trazer por aqui é que as orações adjetivas, como eu disse, introduzidas por pronome relativo. Então, nesse caso, elas são chamadas de orações adjetivas desenvolvidas. Mas se não vierem, elas não vão deixar de ser orações adjetivas. Simplesmente serão classificadas em adjetivas reduzidas, que pode ser de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Ok, pessoal? Gostaram da aula? Deu para aprender? Pois agora nós vamos fazer os exercícios, porque logo mais nós encontraremos por aqui para resolver questões e trazendo dicas para vocês com questões de vestibulares do Enem e outros vestibulares afins, para que a gente possa resolver essas questões e identificar orações adjetivas na prática. Até mais e um beijo no coração. Bora, meu povo!